Glória a Deus. Vamos falar nessa noite sobre oração. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Nossa irmã contou um testemunho de uma súplica que ela fez diante de Deus. Vamos refletir um pouquinho nessa noite sobre oração. Veremos nesta noite 3 parábolas sobre o valor da oração. Lucas 18, a partir do versículo 1. A igreja que já está comigo glorifica ao nome do Senhor. Diz a palavra de Deus. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Antes da gente falar sobre essas parábolas, vamos fazer uma introdução. Irmãos, a oração é uma ferramenta apropriada para qualquer ocasião. Você está feliz, você ora. Você está triste, você ora. Você está vencendo, você ora. Você está perdendo, você ora. Você ora no seu trabalho, você ora na sua instituição de ensino, você ora na igreja, você ora em casa. Irmãos, não tem situação inadequada para a oração.
A oração é o lugar onde o homem e Deus se encontram. Oração é a melhor forma de nos comunicarmos com Deus. Vemos que Deus, Ele fala conosco de várias formas. Ele fala conosco por meio da sua criação. Ele fala conosco por meio de uma mensagem, por meio de um louvor, por meio de um pregador e também por meio de um animal, por que não dizer? Mas nós falamos com Deus, principalmente através da oração. A oração não é apenas um diálogo sem propósito. Oração não são vãs repetições. Oração não é um diálogo infundado. Pelo contrário, oração tem os seus efeitos. A Bíblia diz que a oração de um justo, é bom lembrar desta palavra, né? É a oração de um justo que é eficaz. Por que devemos orar, irmãos? Porque somos fracos, somos falhos, somos limitados na nossa maneira de enxergar as coisas. John Wesley diz que a oração é o oxigênio da alma. Ele diz ainda que a oração libera o poder de Deus. Se você não tem oxigênio, você morre asfixiado. Irmãos, esses tempos estão nos mostrando a importância dessa prática. Ainda tem muitos cristãos 6 horas. Cristão 6 horas é aquele que só fica no vocês orem por isso, orem por aquilo, orem por fulano, orem por ciclano, e praticar que é bom nada. A oração, irmãos, não é apenas para líderes, para pastores. A oração é para todos os cristãos. É uma questão de sobrevivência espiritual, é uma questão de fortalecimento espiritual. Você não deve estar limitado a orar somente nos cultos. Precisamos da oração, irmãos, porque é a forma de termos comunhão com o nosso Pai. Um filho obediente, ele conversa com o seu pai, ele tem contato com ele. Pela oração recebemos o apoio sobrenatural de Deus. É fato que poucos cristãos, infelizmente, se dedicam ao ministério da oração. Alguns até entendem que não precisam ter nas suas igrejas um ministério de intercessão. Alguns, infelizmente, desqualificam a oração, descredibilizam a oração. Isso é triste, porque nós que conhecemos a palavra, vemos a oração em toda a Bíblia. Desde Abraão, se há registros de oração na Bíblia, os patriarcas oraram, os profetas oraram, o povo de Israel orou, o próprio Jesus orou, os seus discípulos oraram, a igreja apostólica orou. Por que não vamos manter a prática da oração? Será que a oração não faz nenhuma diferença diante de Deus, como alguns acreditam? Será que o Senhor nos incentivaria a fazer algo que não adiantaria nada? Algo sem utilidade? Acabamos de dizer que a oração de um justo é eficaz. Segundo Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Jesus tinha vida de oração e ele incentiva os seus seguidores a também ter uma vida de oração. Peçam e lhes será dado, batam e acharão, busquem e acharão, batam e a porta se abrirá para vocês.
Pela oração, irmãos, nós vemos que situações humanamente irremediáveis acontecem. Vemos na Bíblia, por meio da oração, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, milagres acontecendo. Eu poderia citar vários aqui, mas vou citar apenas alguns. Vemos a oração de Ana. Ana orou e o Senhor tornou uma pessoa alegre, porque ela era uma pessoa triste. O Senhor lhe concedeu filhos, entre eles o profeta Samuel. Abraão, ele intercede ali pelo seu sobrinho Ló, e o Senhor poupa Ló e sua família da destruição de Sodoma. Moisés ora incessantemente pelo povo durante 40 dias e 40 noites. O Senhor está virado contra aquele povo, mas por conta de Moisés se colocar na brecha, o Senhor poupou aquele povo. A igreja de Atos orava insistentemente, incessantemente. Orou ali durante a prisão de Pedro e o Senhor mandou o seu anjo para que quebrasse as cadeias. Elias orou, era homem como nós, mas orou e por 3 anos não choveu. Daniel orava ao Senhor e prontamente o Senhor enviava o seu anjo com a resposta. A oração, ela aciona o braço daquele que move todas as coisas. Eu creio nisso. Eu sei que Deus é soberano para agir. Eu sei que Deus não depende das nossas orações para agir. Ele tem força suficiente, mas Deus às vezes escolhe agir através da oração da igreja. Deus se compraz em responder às orações da sua igreja. Oração não é algo dispensável, irmãos, jamais. Quanto mais, melhor. Quanto mais oração, melhor. Quanto mais você puder orar, ore. Sem reservas. A Bíblia diz orar sem cessar. Não existe quantidades, limitações. Nós estamos limitados mais a um lugar. Nós estamos limitados mais a um sacerdote físico. Nós temos livre acesso em qualquer lugar, em qualquer estação. Na oração modelo deixada por Jesus, e não é uma oração que deve ser entendida e sempre copiada, como alguns fazem. Interessante que há orações na Bíblia, a oração de Abraão, a oração de Jonas, a oração de Abacuque, mas muitos só querem copiar o Pai Nosso. Irmão, Jesus deixou um modelo, Jesus deixou um esqueleto para que você faça a sua própria oração a partir desse modelo. E nesse modelo, Jesus deixou bem claro um espaço para petições. Se Jesus deixou um espaço no modelo da oração para que pudéssemos fazer pedidos, por que não fazer uso disso? Será que Ele não é um Pai o suficiente para analisar os nossos pedidos e fazer conforme a sua vontade? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir que o reino de Deus venha. Ele nos ensina a pedir que seja feita a vontade de Deus. Ele nos ensina a pedir provisão, o pão nosso de cada dia. Ele nos ensina a pedir perdão pelos nossos pecados e nos pedir livramentos das ciladas do mal. Pedir, uma palavra do grego, aitel, que descreve alguém em uma posição menor solicitando alguém em uma posição maior. E alguns dizem, eu preciso mesmo pedir, já que Deus me conhece, Deus sabe os meus pensamentos, todos os meus dias estão escritos pelo Senhor.
Precisa mesmo eu pedir? Precisa mesmo eu levantar a voz? Irmãos, a onisciência de Deus, ela não elimina o nosso dever de praticar algumas ações. Se você for ficar nessa de que não precisa louvar ao Senhor, porque Ele sabe aquilo que você vai declarar, que não precisa você orar, porque Ele sabe daquilo que você vai falar, irmãos, como vai ser a nossa vida? Que não precisa ler a Bíblia, que não precisa isso e aquilo. A onisciência de Deus não elimina o nosso dever de fazer algumas ações diante dEle. É claro que Ele conhece. Mas veja que quem pede está externando um desejo íntimo. Quem pede está solicitando a atenção daquele que está sendo pedido. Podemos pedir o que quiser a Deus, você é livre para pedir, mas saiba que Ele não vai fazer tudo conforme você quer. E a Bíblia deixa claro que não basta apenas pedir, é preciso saber pedir. Não se pede de qualquer forma, não se pede por motivos egoístas. Tiago nos ensina isso. Vocês cobiçam e nada têm, não recebem porque não pedem. Não têm porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Mas falemos agora sobre esta parábola. Jesus conta no capítulo 18, primeiramente uma parábola sobre um juiz iníquo e uma viúva. No versículo 1, Jesus já diz o objetivo da parábola, que é mostrar que os seus seguidores deveriam orar sempre e nunca desanimar. Diz essa parábola que em uma certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava ninguém. Isso é importante, observe bem as características desse juiz. Esse juiz não temia a Deus, não respeitava ninguém, provavelmente era um juiz corrupto e injusto. Mas havia também naquela cidade uma viúva que tinha uma causa na justiça, e que essa causa estava esperando, aguardando o julgamento daquele juiz. A Bíblia deixa claro que as viúvas e órfãos eram pessoas que deveriam ser bem tratadas. Irmãos, naquela época, uma mulher quando perdia o seu marido, ela ficava completamente desassistida. Porque todas as posses eram no nome do seu esposo. Ela ficava completamente abandonada à mercê das doações, à mercê da ajuda de outras pessoas. E a Bíblia fala que essa mulher era viúva. Ou seja, ela merecia um bom tratamento pela sua condição. Eram pessoas consideradas vulneráveis e Deus deixa ordens expressas para que elas fossem bem tratadas. Essa viúva, ela tinha uma causa na justiça. Talvez dessa causa dependesse um valor ou um sustento, algo que ela precisava de forma urgente. Certamente essa era uma causa importante, porque essa parábola diz que ela continuamente comparecia diante daquele juiz, dizendo: julgue a minha causa. A sua insistência demonstra que o seu interesse pelaquela causa. E quando a gente olha para o perfil do juiz, que era alguém que não temia a Deus,
nós percebemos que aquele juiz dificilmente cederia aos apelos dessa viúva. Dificilmente também aquela viúva subornaria esse juiz. Mas a viúva estava aqui, usando os meios legais de solicitar um direito que também era dela. Perceba que a viúva usa meios legais para cobrar o andamento da sua causa. Irmãos, Deus deixou um meio legal para a sua igreja fazer petições a Ele. E esse meio legal é a oração. A parábola diz que por algum tempo essa viúva insistia com esse juiz. Aquele juiz se manteve resistente durante algum tempo aos pedidos dessa viúva. Mas, com o decorrer do tempo e a insistência daquela viúva, aquele homem já começou a refletir, a pensar na possibilidade de julgar a causa daquela mulher. O juiz agora reflete na possibilidade de julgar a causa da viúva, não por ele temer a Deus, porque a parábola diz que ele era um juiz iníquo, mas ele iria julgar a causa daquela viúva, porque ele já estava se sentindo importunado por ela. E o que tudo indica, que se ele não julgasse, ela ia continuar insistindo. E aí o Senhor conclui essa parábola dizendo, para atentarmos bem às palavras daquele juiz iníquo. Irmãos, se foi possível a um juiz iníquo julgar a causa de uma viúva, se foi possível a um juiz que não temia a Deus, que era injusto, responder ao clamor da viúva, quanto mais um Deus amoroso e justo. Se alguém com essência ruim pode fazer coisas boas, irmãos, imagine um Deus que a sua essência é completamente boa. Jesus nos garante que Deus é eternamente justo e que Ele certamente fará justiça aos seus escolhidos que clamam de dia e noite, embora pareça aos nossos olhos estar demorando. No versículo 8 ele diz, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. A justiça do Pai sempre chega, embora aos nossos olhos pareça que está demorando. Mas veja aqui que ele fala de uma justiça que será rápida. E aqui Jesus já está se referindo à sua volta. Quando ele voltar, a sua justiça vai ser executada de maneira rápida. Em contraste com a relutância daquele juiz iníquo. Mas é interessante dizer que Jesus deixa uma pergunta. Será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? A resposta é óbvia, sim. Ele vai encontrar a fé da sua igreja na terra. Mas
A pergunta parece indicar que a fé será algo raro nos últimos dias. Isso nos estimula a perseverar na fé, a não nos cansarmos na espera pelo Senhor. E nesse ponto, irmãos, a oração é fundamental. Pode observar que as pessoas que sentem mais dificuldades nos momentos de perseguições são pessoas que não têm vida de oração. O que essa parábola nos ensina, irmãos? A viúva não desanimou. A viúva persistiu em lutar pelo julgamento da sua causa e alcançou os seus pedidos. Essa parábola, irmãos, nos ensina a perseverar na oração e nunca desanimar. Mas a pergunta é: até onde devemos insistir na mesma oração? Será que muitas vezes não estamos importunando Deus? Como essa viúva, pela nossa insistência? A Bíblia não fixa, não diz quantas vezes você deve insistir em uma mesma causa diante do Senhor. E nem mesmo essa parábola nos diz quantas vezes aquela viúva insistiu. Mas essa parábola diz que ela insistiu. E foi mais do que 2 vezes, com certeza. Irmãos, a Bíblia nos aconselha a orar sem cessar. Eu creio que nós devemos insistir na mesma oração até obtermos uma resposta. Seja ela positiva ou negativa. Se a resposta de Deus já foi dada, é tolice insistir, porque ninguém muda a vontade de Deus. Nunca insista em algo que vai contra a vontade dele, porque você estará insistindo em algo que não vai acontecer. Até ter a certeza da resposta de Deus, você é livre para insistir, para continuar batendo na porta do céu. Ainda que isso possa soar como uma forma de importunação, mas essa parábola nos ensina que não podemos desanimar. O que a persistência na oração nos proporciona? A persistência na oração, irmãos, nos ensina a vencer nossa insensibilidade, não a de Deus, porque Deus não é insensível. Os homens sim são insensíveis, Deus não. Então, por meio da insistência, nós aprendemos a vencer nossa insensibilidade. A insistência na oração, ela muda o nosso coração, não o de Deus. Mas o nosso muda. A insistência na oração ajuda-nos a entender e expressar a intensidade das nossas necessidades. A insistência na oração nos ajuda a reconhecer a obra de Deus. Irmãos, a insistência é necessária para o nosso benefício e não para o benefício de Deus. Pois a insistência na oração nos faz crescer em caráter, em fé e em esperança.
A parábola não trata somente da persistência na oração, nem da importunação a Deus, até que tenhamos os nossos desejos atendidos, mas essa parábola também nos ensina algo sobre o caráter de Deus. E ela nos ensina que o caráter de Deus é misericordioso. Ele não é um juiz iníquo. Ele é misericordioso, paciente e ávido em ajudar o seu povo. Aprendemos também que na necessidade de permanecermos alertas e prontos para o dia do juízo de Deus que virá sobre a terra. Amém? O Apocalipse fala das orações dos santos de Deus, que são colhidos diante do altar de Deus, e que nos últimos dias, irmãos, esta oração vai inaugurar os fatos do Apocalipse. Deus vai atender a todas aquelas orações que estão lá. A justiça de Deus chegará. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos ensina algo também. Aqui Jesus já nos mostra qual deve ser a atitude do homem durante a prática da oração. Nessa parábola vemos que Deus honra aquele que se humilha e abate aquele que se acha alguma coisa. Temos aqui um fariseu e um publicano que foram ao templo fazer suas orações. Os fariseus, eles consistiam em um partido religioso dos judeus que era radicalmente conservador. Os fariseus eram sinônimo de religiosidade, eram sinônimo de guardadores e cumpridores da lei, eram sinônimos de homens justos, entre aspas. Já os publicanos eram os trabalhadores, os empregados do Império Romano. Portanto, eram considerados como traidores, eram aqueles que cobravam os impostos, as taxas alfandegárias. Publicano era sinônimo de corrupção, de ser humano ladrão, de ser humano traidor, de ser humano pecador. E geralmente faziam suas orações na área externa do templo, afastados. Vejamos, irmãos, que essa parábola descreve a postura do fariseu e do publicano. Descreve que o fariseu, ele orava de si mesmo para si mesmo. Ele fazia, na verdade, a oração, ao invés de um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, ele fazia da oração um monólogo, porque ele usava a oração apenas para externar seus feitos, suas ações, suas características, para tentar passar uma imagem externa para aqueles que os ouviam. Nós vemos na oração do fariseu que não há submissão a Deus, não há adoração, não há reconhecimento, não há glorificação no nome de Deus, não há sinceridade, mas apenas destaque da sua pessoa, do seu ego. Ele começa a listar suas ações, ele fala que não é ladrão, que ele não é adúltero, que ele não é injusto, ele começa a dizer o que ele faz, ele jejuma 2 vezes, né? Antigamente se tinha o costume de jejuar pelo menos uma vez no ano, quem era judeu, ou seja, ele queria dizer que ele fazia além do que se pedia. Ele diz que ele guardava, né? Ele dava o dízimo de tudo que ele tinha. Irmãos, Deus não precisa desse tipo de descrição. Deus não precisa que você tente convencer Ele daquilo que você faz. Como se você estivesse jogando na cara de alguém. Olha,
eu faço isso, eu dou dízimo, eu sou fiel. Deus não precisa desse tipo de atitude. Na verdade, isso só deixa claro que a intenção dele era se mostrar para os seus ouvintes, expor uma religiosidade que, na verdade, era interesseira e vazia. Ao contrário, o publicano, ele escolhe uma postura de humilhação. A Bíblia diz que ele nem mesmo ousava levantar a cabeça, assim como os serafins que cobrem o rosto diante da glória de Deus. Aquele homem nem sequer ousava olhar para o céu, porque se sentia pecador. E ele batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, Senhor, porque sou pecador." E a Bíblia diz que por causa da sua confiança, da sua confissão, aquele homem foi aceito como justificado diante de Deus. Irmãos, aprendemos aqui que a oração é um diálogo com Deus, não é um monólogo. A oração não é uma lista de compras. A oração não é um palco de exposição de méritos. Deus sabe aquilo que você faz em prol do seu reino, você não precisa alegar isso. Deus não se impressiona com palavras. Deus não se impressiona com um discurso bonito e bem fundamentado, porque Ele conhece o coração. Isso já é suficiente para nos entregar. O Senhor Deus quer que cheguemos diante dEle com uma postura de sinceridade e humildade. O Senhor não se agrada de orações arrogantes. O Senhor não se agrada com orações que têm palavras de ordem do tipo: eu determino, eu mando agora. Não é assim que funciona, irmãos. Primeiro a oração sobe e é Ele que dá ordem aos seus anjos, é Ele que determina os efeitos dela. Não somos nós. Apenas requisitamos a Ele e Ele dá ordem aos seus anjos. Aprendemos aqui também que Deus, Ele perdoa erros e não justificativas. E para finalizar, irmãos, abra aí por favor Lucas 11. Volte um pouquinho. Lucas 11, do 5 ao 8, é uma parábola curta. Lucas 11, de 5 ao 8. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e não tenho nada a lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixa-me em paz, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados, não posso levantar para dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo que tiver necessidade. Amém? Jesus conta essa parábola após ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso. Os discípulos viam em Jesus um homem de oração e tinham o desejo de aprender essa prática. Aqui, irmãos, temos uma história de 3 amigos. Um amigo que recebeu um outro amigo de viagem em sua casa, e esse amigo, por receber esse amigo de viagem, foi até outro amigo pedir emprestado 3 pães, porque não contava, com essa viagem, com esse viajante que chegaria.
Então, a Bíblia diz que ele vai até o seu outro amigo em um horário um pouco incomum, à meia-noite, para pedir emprestado esses pães. Ele alegava não ter nada para oferecer àquele hóspede que havia chegado em sua casa. Irmãos, naquela época, era inconcebível que você não tratasse bem o seu hóspede. Você deveria tratar bem as pessoas que você recebia na sua casa naquela época. Portanto, nós vemos aqui um motivo justificável. Não era um motivo supérfluo. Era algo justificável. E aquele homem procura então o seu amigo, na expectativa de que ele lhe empreste 3 pães para atender a necessidade daquele hóspede. Interessante que Jesus diz que, ainda que aquele homem alegue ou responda dizendo: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, essa parábola ela traz uma certeza. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Irmãos, essa parábola mostra uma certeza no atendimento do pedido. Uma coisa é certa: o pedido daquele amigo seria atendido. A palavra incômodo aqui vem do grego anaideia. Se trata de um termo negativo, a priori, significando falta de sensibilidade, impertinência, que descreve a grosseria do homem que chega para interpelar uma família em uma hora inoportuna. Aquela família certamente já estava dormindo, seus filhos também. E o fato daquele amigo chamar ou bater na porta, não sei qual era a ação naquela época, mas isso iria trazer um incômodo para aquela família, provavelmente iria acordar as pessoas daquela casa, porque ele teria que se levantar, se deslocar para ir até a porta, abrir para o seu amigo. A parábola aqui, ela não deixa claro, ela não diz se houve uma insistência daquele amigo, ou se ele foi atendido de primeira ou não, se ele precisou bater na porta ou chamar o amigo mais de uma vez. No entanto, a parábola nos garante uma certeza: aquele amigo será atendido. Irmãos, se um ser humano, obviamente, levanta-se da cama à meia-noite para atender ao pedido de um amigo, por mais que esse amigo lhe seja grosseiro, o que não fará Deus diante do pedido de seus filhos? Podemos ter a certeza de que Deus ouve e responde às nossas orações. Deus, Ele não atende todos os nossos pedidos, mas toda oração tem resposta. Seja positiva ou negativa. O problema, irmãos, é que muitas vezes a resposta de Deus não é aquela que queremos. E a resposta de Deus também, muitas vezes, não é no tempo que queremos. Podemos até orar com fé, podemos orar em santidade, podemos orar sem cessar, podemos orar por motivos justos e sinceros, mas se esta oração não estiver de acordo com a vontade de Deus, a resposta dela é não. 1 João 5, 14 e 15 diz que: e esta
é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se um motivo de oração seu continua pendente, de modo óbvio, você deve continuar orando por ele, até obter uma resposta. No entanto, estejamos conscientes de que ela não será no tempo que queremos e não será da forma que queremos. Insista, irmãos, mas também seja paciente. Se você é capaz de pedir e esperar a ajuda de um vizinho, por que não deveria buscar e esperar o auxílio de Deus? Deus está 24 horas à disposição para ouvir a sua oração. Nós temos um Deus que não dorme, que não tosqueneja. Ele trabalha dia e noite por aqueles que nele esperam. Às vezes Deus já até deu a resposta, mas por algum motivo ela está aí travada nas regiões celestiais. E às vezes estamos achando que a nossa oração não foi respondida. Irmãos, vamos orar mais e mais. Oração nunca é demais. Sem oração não tem avivamento. Sem oração, a nossa espiritualidade está comprometida. Não seja um cristão 6 horas. Aprenda a orar. É claro que você não vai deixar de buscar auxílio dos seus irmãos, mas não use isso como muleta. Eu te incentivo a fazer uso dessa ferramenta poderosa. Quando aprendermos o valor da oração, irmãos, a igreja de Cristo Jesus vai viver uma nova realidade. Porque eu só vejo benefícios na oração. Eu só vejo coisas boas na oração. Não existe nenhum motivo que me faça duvidar da eficácia da oração. Não existe nenhum motivo que me faça parar de orar. Até a volta de Cristo, que Ele encontre fé na terra, que Ele encontre uma igreja que faz uso da oração. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus.